O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas, e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste, cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E ainda em pé, vamos acolher este menino Deus que nasce para nós. Cristãos, vinde todos com alegres cantos, ó vinde até Belém. Vede nascido nosso Rei eterno, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Ó vinde, Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. podemos assentar. Prezados irmãos aqui presentes na Igreja Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, Vila Velha, você que nos acompanha pelas redes sociais, sites e assim por diante. Hoje nasceu para nós um Salvador. Será que nós, 2000 anos passados, precisamos de um Salvador? Será que você, sua família, nossa sociedade, precisa de um Salvador? Você acha que sim? Amados irmãos, esse Salvador já nasceu há 2000 anos e hoje renasce
para a humanidade. Mais uma vez, o Senhor está querendo nos dizer qual o caminho da salvação. O nosso Deus Supremo se fez carne e habitou entre nós. Hoje é um dia propício, assim como toda a nossa liturgia, para meditar sobre a nossa identidade de cristãos. É triste você encontrar uma pessoa que não tem uma identidade própria, que não sabe quem ela é. Uma coisa é as pessoas estar em processo de formação, outra é aquela que já está formada, mas que ainda não sabe de si. E isso com muita facilidade, ela se perde. Quem não tem a sua identidade, na primeira conversa com o outro, ele já não sabe mais quem é, se é ele ou se é o outro. Ele começa a juntar para si tudo dos outros, menos aquilo que ele é. Por isso é importante, assim como os homens da psicologia nos ajudam a entender o nosso eu, os homens da teologia nos ensinam a entender quem somos de fato diante de Deus. No nosso país hoje, no Brasil, nós que há anos somos acostumados a sermos cristãos. Nossa cultura brasileira é marcada pelo cristianismo desde o seu princípio, mas que em tempos presentes tem se misturado a outras culturas e outros credos, seja aqui em nossa geografia física, seja virtualmente. Temos hoje muita facilidade de nos encontrarmos com outros, e se nós não tivermos a nossa plena identidade, nós podemos nos perder. Ontem eu vi um jornal pela televisão, acho que vocês também devem ter acompanhado, um grupo em Londres que se chama ateus, que se reúnem uma vez por semana para meditar a razão, simplesmente a razão humana, o intelecto humano. Por isso é importante nós aprofundarmos, mergulharmos cada vez mais quem nós somos, de onde viemos e o sentido da nossa existência. Há 2 anos, eu tenho meditado com vocês no Natal, alguns padres da igreja. Vocês não vão lembrar de nada que eu falei há 2 anos atrás, né? Não vão lembrar. Se eu falar de novo, nossa, que bonito, nem vai lembrar. Nem sabe o que eu falei hoje de manhã, quem veio à missa. Há 2 anos eu meditava a partir de um padre da igreja, Santo Atanásio, século III e IV. Santo Atanásio, ele trabalhou muito a encarnação do Verbo, por que Deus se encarnou. No ano passado, esse foi retrasado, eu trabalhei em outro padre da igreja, que foi Papa Leão Magno, século V, e ele também falava sobre o Natal do Senhor. Tem aquela famosa frase que eu repeti o ano passado, Papa Leão dizia: eu prefiro cansar os que já sabem do assunto do que privar os ignorantes do conhecimento. Hoje eu queria trazer somente alguns pincéis, algumas pinceladas de um outro padre da igreja, o meu santo de devoção, Santo Agostinho. Encontrei essa semana na minha bibliografia, na minha biblioteca lá, um pouquinho meus livros, encontrei um livro lá, gente, tem que achar. E aí achei um livro, alguns sermões de Santo Agostinho, do século IV, V, do Natal, o que ele pregou há 1600 anos. Eu acho que tem relevância o nosso conhecimento sobre isso. Pouca coisa. Primeiro diz Santo Agostinho: Cristo nasceu de um pai e de uma mãe. Cristo nasceu de um pai e de uma mãe. E também sem pai e sem mãe. Ao mesmo tempo que ele tem pai e ele tem mãe, ao mesmo tempo ele não tem pai e não tem mãe. Do pai nasceu Deus, da mãe nasce homem. Deus
sem mãe, homem sem pai. Nós rezamos na Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Nós cremos que o Deus, o Verbo divino, Jesus sempre existiu. Ele não foi gerado por mãe, por Maria. Deus não tem mãe. Deus não tem mãe. Deus tem mãe. Entende? Deus não tem mãe. Deus tem mãe. E hoje celebramos também a maternidade, mas o Deus encarnado, porque antes dele ter essa mãe terrena, porque Jesus é Deus, ele já era na plenitude da graça. Por isso diz Agostinho, celebramos hoje o Cristo, que tem pai e mãe, e que não tem pai e não tem mãe. Aqui ele não tem mãe, aqui ele não tem pai, porque José não participou com a humanidade na gestação e geração própria de Jesus. E aqui vimos então já algo, uma graça. Para nós cristãos, isso tem que deixar muito claro, meus irmãos, que Jesus Cristo é Deus. Isso para nós é muito caro. Buda é iluminado, Gandhi é iluminado, Allan Kardec é iluminado, Maomé é iluminado. Foram homens que fizeram algumas diferenças, mas nenhum e qualquer outra pessoa iluminada se compara a Jesus Cristo. Eu tive a oportunidade, em umas viagens minhas, fui num cemitério, encontrei lá, vi lá o túmulo de Allan Kardec, estava lá. Aqui jaz Allan Kardec. Eu fui na Terra Santa, tive a graça de poder visitar a Terra Santa, e fui no túmulo de Jesus Cristo. E não tinha lá, aqui jaz Jesus Cristo. Por incrível que pareça, o túmulo estava vazio. Você sabia disso? Sabia? Pois é, viaja, você vai saber essas coisas aí. Outra coisa que Agostinho mostra para nós, olha só, século IV, século V. Virgem, Maria, virgem no conceber, virgem no parto, virgem grávida. Já viu uma grávida virgem? Nossa Senhora. Virgem aliviada depois de dar à luz, virgem para sempre. Agostinho já diz que Maria permanece virgem mesmo depois de dar à luz, e diz para sempre virgem. Alguns questionavam que Jesus, ao se encarnar, deixou de ser Deus. Diz Agostinho, como poderia ter cessado de ser Deus quando começou a ser homem? Ele que concebeu a sua mãe de não cessar de ser virgem quando ela deu à luz. Se ela permaneceu virgem mesmo depois de dar à luz e para sempre, assim ele, ao se encarnar, não deixou de ser Deus. E essa, meus irmãos, é uma certeza. Se eu acredito realmente que aqui no caso se faz e se fez Deus, a nossa vida muda. Se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a minha existência muda. Nasceu nu, morreu nu. O problema na nossa vida não é o nascimento nem a morte, mas é aquilo que está entre ambos. É aqui que nós precisamos de fato de um Salvador, nesse período. Alguns levam 80, 90 anos, outros 1 ano, 2 anos, 15, 20, 50, não sabemos o tempo que está, daqui a aqui. E Ele, no caso, veio para nos salvar, nos mostrar o caminho da nossa vida. Diz ainda Agostinho para nós: homem, reconhece a humildade, tamanha humildade deste Deus,
Enquanto você, homem, estava no jardim do paraíso, Deus te deu o poder para nomear tudo, e Ele não falou nada, não interviu, até mesmo para chamar o nome de mãe, Ele não interviu. Mas você, homem, diante daquele jardim com árvores frutíferas, desobedeceu. Tu, homem, sendo homem, quis ser Deus. E aquele, sendo Deus, quer ser homem. O ser humano insiste aquele lugar, e aquele lugar insiste em querer vir ao nosso encontro. Isso muda e impacta toda a nossa existência. Se eu acredito que Ele é Deus, por que eu não ouço mais Suas palavras? Se eu acredito que Ele é Deus, onde Ele está na minha vida? Se Ele realmente é Deus, por que me corrompo? Por que fico agarrado às coisas terrenas? Como entender a corrupção e tantas outras mazelas de nossa humanidade? São pessoas que ainda não compreenderam o seu lugar. Eu sigo a este homem que se fez humilde, sereno e pequeno. Ele, sendo Deus, assumiu essa condição, porque nós, sendo homens, queremos ser mais do que Ele. Hoje, amados irmãos, a igreja nos convida a refletir de fato sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade. Nós estamos mais próximos de quem? A quem estamos buscando? Que tipo de salvação esperamos? Isto foi possível graças ao sim desta mulher. Por isso, nós podemos hoje também acolher e dizer o nosso sim. Celebrar o nascimento de alguém é uma alegria. Tem algum bebê aí de colo? Tem perto de mim? Tem não? Traz aqui para mim um bebê de colo. Já que momento fofucho, pega aqui. Traz aqui. Vamos ver se ela vai ficar no meu colo. Acho que não, pelo visto. Olha a grandiosidade. Vem de costas mesmo, vem de costas. Não deixa ela me ver não. Não, deixa ela me ver não. Eu pego ela, vem, me viu. Me viu. Vem no colo do tio. Vai chorar? Olha o olho do padre. Olha, que olho bonito você tem. Amados irmãos, é uma menininha. Imagina Deus assim. Deus que precisou ser amparado, cuidado, amamentado. Olha o que é esse ser frágil. Se eu solto aqui, se eu abandono aqui, se eu largo em qualquer lugar, totalmente dependente. Fofa. Totalmente dependente. Não faz nada. Quantos anos leva para poder fazer as coisas sozinho? Às vezes morre, né? Passa dos 50 e não consegue ainda, né? Olha o que Deus fez. Todo grandioso, todo poderoso, quis depender de sua criatura. E o homem que não é nada, quer ser o todo-poderoso. Cristo nos ensina que a vida começa com essa simplicidade. Ele quer brincar conosco. Às vezes vai chorar. Hoje, celebrar o Natal é levar uma criança para casa. Você quer? Já tem muitas na sua casa? Celebrar o Natal é levar alguém para sua casa. E esse alguém que realmente vai te dar trabalho.
mas você vai ter que cuidar, alimentar, e não tem preço a alegria de poder cuidar de uma vida. E essa vida sendo uma vida divina, a mãe que está ali dessa criança, qual é o nome dela, da criança? Laura. A mãe da Laura, em toda graciosidade que possa ser a maternidade. Imagina, meus irmãos, esta mulher. Imagine essa mulher tendo que cuidar do próprio Deus, amamentar, fazer dormir, papinha e tudo mais. Deus crescendo na simplicidade de um ser humano. Deus é simples, os homens se complicam. Toda missa é uma graça. E olha aqui, não sei se vocês já repararam, nasceu, morreu, está vivo e se faz presente no altar. O Cristo, hoje, o nosso Salvador, é o nosso alimento. Se você vier todos os dias, você irá se alimentar. A igreja nos pede que ao menos uma vez, aos domingos, estejamos aqui, nos alimentando de Deus. Ele se fez homem, verbum carum facto est, para se fazer pão, verbum panis facto est. O verbo se fez carne e habitou e habita entre nós. Essa é a nossa identidade cristã, que não podemos trocá-la por nada. Se você não a vive, não a conhece, rapidamente poderá se perder. Oi, Jesus chorou também, não chorou? Hein? Deus te abençoe, que possa crescer em sabedoria e graça diante de Deus, tá bom? Estamos aqui o pai da Laura, mas parece mais comigo do que com você, viu? Eu faço papel de José, viu, gente? Sem contribuir em nada, viu? Viu? Com todo respeito. Vamos então, com muita alegria, professar a nossa fé neste Deus.